Isso, bosta, não tava gravando não, esse caralho. Caralho de asa, tá bom. Eu... Que é, Sérgio? Que é? Liga. Esse cachorro, hein, Latindo Sérgio? aí, ó. Aí ele vem Meu canil, deixa meu canil aqui. voltando. Oi, desculpa pela demora, professor. Eu tinha saído, Oi, ajudado meu pai. é a Isabelle, é isso? É, Oi, Isabelle. Não tem problema, seja muito bem-vinda. Ô, menino, cala a boca, capeta. Ele odeia o vizinho. Então, minha gente, continuando, nós tivemos a crise de 39. Ai, meu saco. 29. Bartô. Na porra. Tá Ó. estressado, Bartô. Pode parar, Sérgio, manda ele ficar quietinho. Então, bora voltar aqui pro nosso... Em seguida, né, da 1934, veio a tal da República, veio para cá, né, voltando para cá, para Rio Branco, o Brasil, né, nós tivemos o marco da República Velha, né, e aí, o que a Constituição de 34, ela foi importante, no que ela foi útil, né, peraí que chegou alguém aqui, Gardineia, admitir aqui. E no que ela foi útil, no que a Constituição de 34 trouxe para nós? Ela extinguiu aquela República Velha, né? Você sabe que era a República Velha, né? O presidente ou era um paulista ou era um mineiro, né? A tal da República do Café com Leite, né? E essa República Velha, ela acabou aí em 1930, dando início a uma nova fase em 34. Muito bem. A Revolução de 30, liderada pelos militares gaúchos, é deflagrada depois do assassinato de João Pessoa, né? E quem assume o poder em 1930? Os militares? Ainda não. Não. Getúlio Vargas. Ele Foi uma pessoa. Não é? Getúlio Vargas, criança. Vocês já ouviram falar de Getúlio Vargas na vida de vocês? Um cara que se matou, que dizem que ele se matou, Bugou. né? Então, Tá travando o áudio. minha internet está instável, assim como a minha vida. Ah, queria estar com a minha condição financeira estável. Que nem minha internet tá agora. A minha está instável, tá? Continuando. Dá licença que agora eu vou cantar. Vai pro Matheus aqui uma música. Cadê o Matheus? Saiu. Então vamos lá. Deixa eu continuar falando de Getúlio Vargas. Então, no governo provisório de Getúlio Vargas, em 1934, ele comandava através de medidas provisórias, de decretos provisórios, né? E foi nessa época que ele trouxe para nós, mulheres, a possibilidade de nós podermos votar. Foi com Getúlio Vargas que nós conseguimos, nessa época, né, direitos trabalhistas. Foi no governo dele que nós tivemos o sufrágio universal, né, direto e secreto, que era o voto, foi em 34, né? E as mulheres passaram a votar. E dentro das garantias trabalhistas que ele trouxe, o descanso semanal remunerado, as férias, a licença maternidade e a jornada de 8 horas por dia, né? Então, isso tudo surgiu com Getúlio Vargas, nessa parte de governo provisório. Logo em seguida, ele assumiu como presidente mesmo, né? E o Estado, agora nós vamos falar um pouquinho da época, do que era, porque ele passou a ser. Nós vivíamos um Estado mínimo, né? Vocês sabem o que é Estado mínimo? Não. Estado mínimo é a mínima intervenção. É o Estado pregado pelos capitalistas, pelas pessoas liberais, neoliberais. É o que o atual governo está querendo fazer. Ele é um governo neoliberal. O que isso significa? Significa que o Estado ele vai intervir menos e deixar as relações privadas tomarem conta.
E com a Constituição de 46, nós voltamos a um Estado de direito, democrático, um Estado de direito, onde nós passamos a trabalhar com um Estado de providência, o chamado welfare state, o Estado social. Vocês já ouviram falar do welfare state? Então, vocês anotem aí, ó, para vocês darem uma lidinha. Vou escrever aqui. O que é o Estado liberal versus o Estado social. Então, o Estado social, que era o welfare state, era o momento em que o Estado mesmo ele passaria a assumir as suas responsabilidades sociais, garantir o mínimo para que as pessoas tivessem uma vida digna. Por isso que nós somos Estado democrático de direito, nós, né, aqui hoje, né, uma república federativa, porque nós somos entes federados do Brasil. E nós saímos do liberalismo. O liberalismo ele surgiu na Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial não trouxe uma classe nova, né, os burgueses. Então, quem tinha dinheiro era quem tinha terra, quem tinha propriedade. O capitalismo ele era fomentado. E isso fazia com que as desigualdades aumentassem muito. E o estado do bem-estar ele veio para tentar atender a essa minoria, né? Que é o que hoje, aí eu vou escrever aqui, é o que hoje o governo está querendo pregar, o neoliberalismo, o Estado neoliberal, nova, né? Neo é de novo, tipo neoconstitucionalismo, neoliberal, uma nova roupagem. Se você parar para prestar atenção nos discursos do presidente, por favor, não me entendam aqui como politicagem, tá? Eu estou explicando o discurso, a fala, daquilo que tem a ver com as características desse tipo de Estado, tá bom? Por favor, não me interpretem como partidária de nada, não. Estou só explicando o que significa, tá? E aí, se vocês observarem os discursos, o discurso ele não é de privatizar, de reduzir a atividade do servidor público e deixando com que o Estado terceirize, privatize, deixando que entes particulares exerçam as funções estatais e o Estado fica só de longe olhando. Isso é um novo modelo de gestão, né, que é o neoliberalismo. O Estado ele sai, ele para de garantir as coisas para as pessoas e deixa a gente se matar na lei do mais forte, né? Na lei de quem trabalha mais, na lei de quem busca mais e etc. Esse aí é o tal do liberalismo, né? Do neoliberalismo. Então, ele fomenta a abertura de mercados, investimento internacional, né? Essa reforma previdenciária que nós tivemos aí no final do ano passado, nós tivemos aí a reforma nas leis trabalhistas, todas elas vieram para beneficiar o empregador, não o empregado. Por quê? Porque são eles que sustentam a economia. São eles que mantêm as relações privadas. Então, facilitando a vida desses empresários, a gente consegue dar mais poder para eles, para que, supostamente, a gente consiga gerar mais empregos e etc. Então, é interessante que vocês deem uma lida como um conselho mesmo para vocês ficarem por dentro do Estado liberal, Estado social e a nova roupagem do Estado liberal, que é o neoliberalismo. Tá bom? Que eu coloquei aqui no chat para vocês olharem. Muito bem. Então, nós entramos para o Estado de providência, né, que é o Estado social aí, que é o tal do welfare state. Ele escreve assim, ó. Tá? Esse aqui é o Estado social, que é o Estado que a gente chama de paternalista, que o Estado ele vem para suprir todas as necessidades do indivíduo, né, do cidadão. Muito bem. Continuando eu aqui com o meu microfone, que está muito legal. Então, a gente passou para... Meu nome mesmo? Welfare. Welfare. Está aqui no chat, eu escrevi aqui embaixo. Welfare state. Mas aonde? Não enviou, não. Ô, gente, aqui.
para todo mundo que está no quadro. Cliquem no chat que para aparecer aqui no ladinho de vocês. Mas não tem não aqui no bate-papo. Vocês não têm Tem, bate-papo, não? Tem, só- mas não Tá em apareceu branco. nada. Tá em branco. Jura? Não aparece, não. Meu oi, agora aí. Não, Apareceu. O da é o Kemi. meu. Apareceu o nome? Não. Ainda não. Tá aparecendo de todo mundo, menos você. Claro, porque a professora é burra. Já, agora foi. Alfire o quê? Aí foi os Wildfire State. Daqui a pouco E tá, qual, tá? É o Estado qual era a primeira versus o Estado Estado liberal? social, que eu quero que vocês vejam. O neoliberalismo. Tudo bem? Estado liberal versus Estado social. Vocês vão ver as características do Estado do liberalismo, e o neoliberalismo é o Estado liberal com uma nova roupagem. Quem está falando comigo? 097 é de onde? 97. Boa pergunta. É a Pilar. É Boca do Ar. Quem é Pilar? Maria. Da nossa Maria turma. Pilar. Nossa, eu tô no meio da aula e me mandando mensagem aqui. Eu fico vendo pelo relógio, me mandando mensagem de áudio, não tem nem como eu ouvir agora. Nossa, relógio. Do Mercado Livre. Bem 10. Yang Ling. Tá, continuando. Então, voltando aqui para onde eu estava. Então, nesse momento, o Estado ele passa a assumir responsabilidades perante a sociedade. Então, nessa Carta Constitucional de 34, né, resumidamente, nós tivemos aí o sufrágio universal, manteve-se a República, né, e a capital da República era no Distrito Federal, mas a sede era no Rio de Janeiro, né? Tanto é que no Rio de Janeiro nós temos, olha que eu estou mandando, né? 1934. Tanto é que no Rio de Janeiro tem até hoje o palácio onde o Getúlio Vargas se matou, que fica lá no Catete, é o palácio do Catete, lá onde ele se matou. Tudo bem, voltando aqui. Também, o que nós tivemos? A Justiça Eleitoral foi criada, a Justiça do Trabalho, né? E pela primeira vez falou-se em mandado de segurança e ação impopular, é ótimo, e ação popular, né? Como mecanismos de garantia de defesa do cidadão. Mandado de segurança, quando a gente ajuiza alguma coisa para garantir que aquele seu direito vai ser efetivado, né? Você está vendo que aquele seu direito vai ser violado e você vai previamente mandar de segurança para que seja prevenido, resguardado, ou quando ele já é violado para que ele seja restabelecido. E o habeas corpus é aquele que protege o nosso direito de ir e vir, né? Quando você é preso, você entra com habeas corpus para que você saia da cadeia, tá? O que mais que é importante dessa época para a gente conversar? Nós tivemos a tripartição dos poderes, né? E o bicameralismo, que era a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Tudo bem? Bicameral, porque nós somos duas casas, tá bom? Aí veio a Constituição de 37. De 1937 para frente, Getúlio Vargas assumiu como presidente eleito, né? E o que aconteceu? Começou aquele movimento de fora Getúlio, aquele movimento de querer derrubar, e ele veio e deu o tal famoso golpe de Estado, né?
que depois ele teve um primeiro governo que foi democrático e o segundo que foi autoritário, né? Que ele deu o golpe e virou ditadura, né? O que aconteceu? Em que pese no papel nós termos nos mantido como entes federados, mas na prática Getúlio Vargas mandou os seus militares e eles atuavam como interventores nas cidades, inclusive aqui no Acre, quando ele ainda não era dentro daquele processo de anexação do Acre do Acre ao Brasil, né? Depois que o Acre virou Brasil, já no governo de Getúlio Vargas, aqui foi Guiomar Santos e depois Hugo Carneiro. Hugo Carneiro e Guiomar Santos, uma coisa assim. Primeiro acho que foi Hugo Carneiro, depois Guiomar Santos. E o Guiomar Santos, quando ele veio para o Acre, agora professora também é cultura, né? Professora de História do Acre agora. Quando Guiomar Santos veio para o Acre, ele veio a mando do Getúlio Vargas. Ele era interventor e ele tinha um discurso muito forte nacionalista. O governo Getúlio Vargas, ele não era muito bem visto lá fora, porque ele era muito patriota, ele era muito nacionalista. E por ser nacionalista, ele não admitia que produtos estrangeiros, que capital estrangeiro entrasse no país. E isso gerava conflito com as grandes potências lá fora, entendeu? Então, isso fez com que, na época, Getúlio fosse mal visto pelo mundo. Então, obviamente, que eles tentavam, de toda forma, tirar o cara do poder, né? Ele foi muito pressionado. Tentaram, de todas as formas, matar o cara, nunca conseguiram. Ele se matou no final da história, né? Da história do Brasil, ele se matou. Tem até um livro do Jô Soares que eu li, que é muito legal, que chama O Homem que Matou Vargas. E ele conta essa história. É o Jô Soares, esse livro. Ele conta a história do Getúlio Vargas e ele conta de uma forma cômica, né? Extremamente engraçado. E o cara passa o livro todinho tentando matar Getúlio Vargas. Nunca consegue. Hã? Vamos. Quem falou? Como é que eu vou botar meus limites? Maria. Então, continuando, minha gente. Aí, em 1937, foi a outra Constituição que nós tivemos. E essa Constituição já veio considerada a Constituição do Estado Novo. O Estado Novo, em 1937, já era um governo ditatorial. O Estado Novo, 37, ditatorial. E essa Constituição, ela foi outorgada. Vamos lá, a primeira diferença, o que é promulgar e o que é outorgar. Outorgar é impor. Ela foi imposta, tá? Aquela que é promulgada é aquela que vem com base nos anseios populares, que passa pelo Congresso, em que se debate, né? A Constituição Federal... Tem a ver com a Assembleia Constituinte? Tem a ver com a Constituinte, né? Cria-se... A Constituinte é para se criar uma Constituição, né? Nesse caso da de 37 aí, eles criaram a Constituinte, porém, eles não fizeram consulta popular, eles não buscaram conversar com as pessoas para saber o que se queria, o que se buscava, e eles acabaram impondo situações que vinham a restringir direitos, por exemplo, né? O que nós conseguimos alcançar ao longo da história, por um momento, foi, como é que eu posso dizer assim, foi revogado pela Constituição de 37, né? Exemplo, o habeas corpus. Eles não deixavam mais, por quê? Porque os militares, eles eram presos, não era? Eles não prendiam as pessoas naquela época da intervenção. E tem até muita gente hoje pede a intervenção, né, dos militares. Pessoas apanhavam, pessoas eram torturadas, pessoas pena de morte também, né, professor? Voltou a pena de morte, né? Exato, Eric. As pessoas sumiam, né? Inclusive, os grandes cantores da época foram exilados. Acho que foi
o Gilberto Gil, Caetano o Veloso. Gessé, o Caetano Veloso. O Gessé não. O Gessé. Foi nessa época que surgiu a Tropicália, né? Exato, os movimentos Isso. sociais da Tropicália eram movimentos contra a ditadura militar, né? Essas pessoas que se posicionavam contra, elas apanhavam e tal. Então, todos esses direitos fundamentais que nós tínhamos, eles foram colocados de lado, né? A gente sabe que hoje policial, a gente sabe, por favor, nós estamos falando de teoria. A gente sabe que não pode bater, a gente sabe que bate, né? Mas a gente sabe que não pode bater, sabe que tem que tratar com um mínimo de dignidade, tem que respeitar. Tanto é que quando uma pessoa é presa em flagrante, tem que chamar o defensor, tem que chamar o advogado, tem que fazer audiência de custódia, tem que o juiz lavrar ou converter em prisão, para que ele não seja preso de forma ilegal. Tudo isso porque o nosso Mas Estado isso aí hoje. não acontece, não. Oi, Adriele. Isso aí tem, em certos casos, não acontece, não. A gente sabe, né? A gente sabe que nós temos ele na teoria, como dizem, né? Só fiquei com uma dúvida. Ah, Quais são as leis que são infringidas quando uma pessoa que representa a lei, que no caso, não sei se é um representante, mas uma pessoa que está ali para fazer a lei ser imposta, né? Ser feita. Posta não, cumprida. É, Mas eu não cumprida. entendi. Como assim? A tua pergunta. Tipo, eu fui preso e o policial me tratou como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Direitos Não humanos. sei. Aí ele pode perder, como posso dizer, o cargo dele, pode ser exonerado, né? Como é que fala? Menos. Poder, ele poderia, mas ninguém tira, Acho que depende da gravidade, né? né? Tem um caso aqui, Acho que aqui até em Rio Branco, provar que realmente, porque os geralmente as policiais pessoas vão pegaram. acreditar no policial e não no bandido, por exemplo. Teve um caso aqui que os policiais, até eu conheço, eles pegaram um cara que roubava sempre, não. Aí eles crucificaram o cara no chão, pregaram ele, os braços dele. Foi. Quem Só que que... ele tá preso e perdeu a farda. Ele respondeu um processo Aí, porra, administrativo. aí também, né, coleguinha? Aí nesse Porque, nível, assim, ó, né? por exemplo, eu vou dar exemplos assim, ó. Às vezes uma pessoa é presa, tá? Aí o cara vai para dentro do camburão, lá no camburãozinho da polícia. Ele pega uma peia ali dentro, pega uns tapas na orelha, né? Ninguém vai tirar a tua farda por causa disso. Agora, quando um policial ele é pego numa situação em que ele atira pelas costas de uma pessoa que estava em defesa, quando ele faz esse ato de crucificar o cara no chão, né? Quando eles fazem castigos e que fica comprovado que foi de natureza de tortura, aí eles enfrentam um processo, sim, porque a gente tem a justiça militar, né? Estou falando dos militares, mas assim, porque os militares eles têm uma justiça própria. Os militares eles são julgados pelo Tribunal Penal Militar, Tribunal do Júri Militar, com um juiz designado só para isso, só julga militar, né? Eles não são julgados pelo Tribunal do Júri Civil, que nem nós, se nós matarmos alguém, entendeu? Então, eles têm o Código Penal deles, eles têm o Código de Processo Penal deles, e é até muito mais rígido do que o nosso, assim, né? Porque eles ficam presos no próprio quartel, eles às vezes, quando eles são afastados, quando eles não perdem a farda, mas são afastados, eles ficam reclusos dentro do próprio quartel, sob hierarquia, batendo continência, sabe? Assim, não pode sair, não pode ver família. Hã? Eles ficam fechados. Isso interfere nas promoções, né? Interfere na carreira. Vai ficar fichado se ele vier a ser condenado. Se ele for Mas, tipo, não aparece, por exemplo, lá na ficha dele que ele fez isso e isso, não? Não, porque se ele foi absolvido, vai aparecer lá que ele respondeu um processo. Mas se ele foi absolvido, aquilo ali não pode virar um prejuízo para ele. Aquilo ali, se ficar na ficha dele, é prejuízo. Agora, se ele for condenado, sim, aí vai para a ficha e vai bonito. Né? O que mais? Alguém aí é policial? Não.
Bom, depois a gente teve a Constituição de 46, perdão, 1946, que já foi uma Constituição mais democrática. Ela foi promulgada, ela já não foi outorgada, né? E ela foi de setembro de 46 e ela veio redemocratizar o Brasil. Quais foram as principais mudanças que eu destaco aqui? Que os direitos fundamentais, eles voltaram a ter a proteção adequada. Lembra que no início da aula eu falei do neoconstitucionalismo? Sim. Que deu ensejo ao nosso artigo 5º? 1946 é pós-guerra, não é? Pós-segunda guerra ali? Uhum. Onde os direitos humanos... Que se deu para tipo, restaurar os direitos humanos. Exatamente. Então, eles passaram a respeitar, a prever de novo os direitos fundamentais, né? Porque cada vez que vinha uma Constituição, rompia com a anterior deixava de existir, né? E então, minha gente, por conta, né, de 1945, da Segunda Guerra Mundial, a 1946, faltam 10 minutos para acabar o nosso encontro aqui, o segundo Zoom. Nós já estamos chegando no de 88, que a próxima aula é a de 88. Então, a de 1946, ela já veio com esse viés democrático, com esse lado mais de direitos fundamentais, justamente por conta do apocalíptico Hitler, né? Que tratava as pessoas como animais, né? Por conta disso. Por conta do que aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial. Afastaram-se os interventores do governo anterior, né? E a gente voltou a deixar que a forma federativa, né, tomasse forma de novo. Aí, minha gente, 1937, 1946, o que é que veio em 64? 64, 67, não? 67. Militar? Não, o que veio? O golpe de 64, né? O golpe militar. Ah, tá. Não teve golpe. Teve golpe. Aí nós tivemos a Constituição de 1967, né? E essa Constituição de 77, ela teve uma emenda em 69, que as pessoas... Tem gente que considera a Constituição, né? Mas ele aparece nas doutrinas como uma emenda constitucional, ou seja, como um adendozinho, né? E essa Constituição aí, ela durou até que momento? Até que momento ela durou? Vocês sabem? 1985, né? Isso, 1985. Isso. 85 que nós tivemos as diretas já e depois, com Ulisses Guimarães, veio a Constituição de 88, que vai ser o objeto da nossa próxima aula. Mas o que é importante falar desse período de 64, do golpe militar? Como que era governado? Através dos atos institucionais. E nós tivemos o famoso AI-5, que foi de grande crueldade na nossa época aqui no Brasil. Que o AI-5 foi o mais violento dos atos, né? Vou até pegar aqui para mostrar para vocês, que foi o governo dos militares. Eu vou botar aí. O AI-5, ele foi o maior legado que ele deixou, porque restringiu de forma violenta os direitos fundamentais, e o presidente podia decretar recesso do Congresso, né? E o que acontecia? Ele se investia nas funções de legislar. Então, ele intervinha nos estados e nos municípios, violando as constituições, violando o poder dos governadores da época, poderia confiscar patrimônio, poderia suspender direito político das pessoas. Então, assim, ele suspendeu o habeas corpus, né, e deu poder para os militares. Então, assim, foi uma época
muito dolorida, muito complicada, muito difícil. Vocês estão vendo aí, né, que eu estou colocando aqui no chat algumas coisas, né? Sim. Aham. Tá? Mas eu estou montando aqui, tipo, uma apostilinha, depois que eu botar ela bem direitinho, eu mando para vocês verem. Né? Aí sim, vieram os movimentos sociais, inclusive lá a gente volta para até o comentou da Tropicália, né? E a gente veio o surgimento de alguns partidos políticos, como o PMDB, Partido da Arena. O PMDB era um movimento democrático brasileiro, uma coisa assim. A Arena, que era a renovadora. O sindicato, o PT era um sindicato, né? E ele foi ratificado, ele foi confirmado como um partido político, e hoje ele virou PT e etc. E aí vieram as diretas já, né? E com a emenda constitucional de 85, ele, já no governo, que eu já não me lembro de quem, do Tancredo Neves, a gente teve aquela convocação feita das diretas e eles fizeram com que surgisse a chamada Assembleia Nacional Constituinte, né? Que veio aí em outubro de 88 a ser promulgada a Constituição de 88. A grande cabeça da Constituinte foi o Ulisses Guimarães. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas o Ulisses Guimarães foi um grande político. E ele até hoje, o corpo dele não foi encontrado. E ele e a esposa dele, eles estavam num helicóptero. E esse helicóptero caiu no mar. E até hoje ele não foi encontrado com ela, né? Isso daí é até um exemplo de morte no direito civil sem ausência, né? Vocês devem estar estudando direito civil, vocês devem ter visto isso. Então, foi aí. A gente passou por todo esse processo político para chegar na Constituição que nós temos hoje. A nossa Constituição hoje ela é uma Constituição democrática, ela é uma Constituição garantista, cheia de valores, né? Em especial o valor da dignidade da pessoa humana. Eu vou até ensinar uma palavrinha para vocês aqui, ó. Não, nessa palavra aqui não, depois eu ensino. Vou ensinar uma coisa, mas é na próxima aula, hoje não. É o tal do pra fuder, mas eu preciso ter tempo para dar essa aula, agora não. Hoje não, Faro. Hoje não, Rodrigo. Hoje ela mora longe. É porque vem na classificação da Constituição, isso eu não vou dar agora, não. E, assim, o artigo 1º da Constituição Federal, ele fala, né, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil, aí, blá, 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 a dignidade da pessoa humana. Então, significa que a gente precisa atender, primeiramente, né, os direitos fundamentais das pessoas. A gente não pode passar por cima deles. A gente vive um Estado democrático. Democracia significa que a gente precisa exercer um governo igualitário, um governo justo. E a palavra que traz o equilíbrio Caralho, esqueci. Como é o nome da palavra? Equidade. Que a equidade é o equilíbrio, né? Não a igualdade em si. É você tratar os desiguais desigualmente conforme a sua desigualdade, né? Ou seja, quem paga mais, o que ganha menos, paga menos. É dessa forma para se buscar uma justiça social. E quando ele fala um Estado democrático do direito, significa que nós seremos regidos por leis. Nós devemos obedecer à lei. E aí vem a Constituição como o ápice da pirâmide, né? Ela não é uma lei. Ela é o próprio ordenamento do qual emanam todas as outras leis que devem aguardar com ela obediência. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai estudar a Constituição, característica, como que foi o processo de promulgação. Vamos ver o preâmbulo, né? Hoje a gente vê mais
essa parte histórica de como que a gente chegou até lá, por que que alguns direitos que nós temos hoje é fruto do que nós vivemos no passado, né? A gente vai aprender hoje que nós temos um princípio, uma vedação ao retrocesso. O que isso significa dizer? Significa dizer que nós não podemos hoje ter leis que violem esses direitos que nós já alcançamos ao longo da história, né? Por isso que fala, o princípio da vedação ao retrocesso. A gente não pode retroceder, a gente não pode viver daquilo que a gente vivia no passado. Então, essa Constituição de 88, ela é uma Constituição garantista. Eu tenho 1 minuto para dar tchau, dizer que estou com saudades, que eu quero uma aula em sala de aula. Eu também. Tchau, professora. Tenho certeza que dentro de sala vai ser muito divertida. Aqui já foi, né? Mas em sala de aula vai ser muito mais. E a gente A aula foi a melhor de todas. Sim. Não? Professora? Todo mundo fazendo um coração para mim aqui para tirar uma foto no meu celular? Vai, peraí. Apareçam. Ai, meu Vixe, meu cabelo tá péssimo. Menos de 1 minuto. Se estiver pelado. Ai, gente. Ai, misericórdia, vai. Vai. Bora, galera, vai acabar. Ai, queridos, eu quero os coraçãozinhos. Best class. Olha, meu